A gente lê na palavra de Deus que nós devemos adorar a Deus por completo. E a Bíblia fala que esse é o nosso culto racional. Quando se fala de razão, a Osmânia Gonçalves, ela perguntou para a gente: gostaria de saber do professor Leandro Quadros em respeito a Romanos 12:1. Em meu curso, aprendi sobre o raciocínio lógico que tem a ver com o ser racional. E eu gostaria de saber detalhes referente ao corpo. O culto racional tem associação com o sair de si? Êxtase de línguas estranhas? Descontrole emocional? Porque é isso que a gente vê. É isso que a gente percebe vendo nos cultos. Afinal de contas, o que Romanos 12:1 está querendo dizer com o culto racional? E aí, professor, o que tem a ver isso daí com relação a essas manifestações que a gente vê na cristandade? Enfim, no meio evangélico, isso é muito forte. Como é que a gente pode acertar isso com esse texto de Romanos 12:1? Alinhar isso com o texto de Romanos 12:1, né? Isso. Vamos ajudar aqui a nossa telespectadora que fez a pergunta. Primeiramente, Romanos 12:1, quando fala de apresentarmos o corpo como um culto racional, o verso 2 vai nos esclarecer o propósito de Paulo aqui nesse contexto. Eu vou explicar esse contexto brevemente para você e vou lhe mostrar um outro texto bíblico que provê um equilíbrio entre racionalidade e emoção na adoração a Deus. Tá bom? Então vamos ler Romanos 12, versos 1 e 2, para pegarmos a ideia mais geral, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeiramente, o culto racional, no texto bíblico, é apresentar também as faculdades físicas, o corpo em adoração a Deus. Então esse que é o culto racional, primeiramente. É você apresentar não apenas as faculdades mentais e espirituais, mas inclusive todo o seu ser, a adoração a Deus. Verso 2, e não vos conformeis com este século. Aqui continua a explicação, não é? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lendo esses dois versículos, percebemos que prestar um culto racional a Deus é colocar diante dele todo o nosso ser, as faculdades físicas e também as mentais, porque no verso 2 fala que devemos também passar por uma renovação da nossa mente. Oferecer o corpo a Deus, oferecer a mente a Deus, é simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos santifique, nos transforme. Permitir que o Espírito Santo cuide de todos os aspectos do ser, para que todo o ser se desenvolva harmonicamente e esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. Esse desenvolvimento harmônico de todo o ser, ele é almejado por Deus, por exemplo, ali em 1 Tessalonicenses 5, versos 23 e 24. Agora, precisamos também fazer um equilíbrio entre racionalidade e emoção. Por quê? O ser humano não é só razão e o ser humano não é só emoção. O ser humano tem regiões no cérebro responsáveis pela parte emocional e pela parte racional. Então, quando vamos para um extremo do emocionalismo, estamos trabalhando apenas um lado do cérebro. Quando vamos para o extremo da racionalidade, trabalhamos apenas outro lado do cérebro. Então, para que possamos desenvolver harmonicamente as nossas faculdades mentais e espirituais, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre o emocional e o racional. Ok? Pessoas puramente emocionais, elas não têm controle, e pessoas puramente racionais são frias. Então nós temos que fazer o que como cristãos? Trabalhar ambos os hemisférios do cérebro, direito e esquerdo, para que prestemos a Deus um culto que envolva a racionalidade e também as emoções. E o apóstolo Paulo nos dá uma dica, né, de como fazermos isso.
Aqui em 1 Coríntios 14, quando ele corrige o estilo de culto praticado pelos coríntios e até mesmo o dom de línguas que estava sendo usado de uma forma equivocada pela igreja, o apóstolo Paulo explica como que deve ser o culto racional, ele explica como que deve ser a manifestação dos dons espirituais. E aqui diz o seguinte no versículo 15 de 1 Coríntios 14. E farei, pois, orarei com o espírito, ou seja, minhas faculdades mentais e emocionais estarão envolvidas, não é? Mas também orarei com a mente, aquele que quer destacar o racional. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, corrigindo um estilo de culto em Corinto, que estava enfatizando muito emocional, ele fala assim, olha, eu tenho sim que adorar a Deus com o meu aspecto emocional, eu tenho que deixar fluir as minhas emoções exultantes dessa adoração a Deus, mas também eu tenho que adorá-lo com a mente, ou seja, com a razão. Então o que Paulo diz? Que o emocional faz parte, mas o racional deve ter domínio sobre o emocional para que não existam exageros. E aí você vai aqui para 1 Coríntios 14, no versículo 33, ele fala assim, ó, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então você percebe, as manifestações espirituais fazem parte de um culto racional, porque um culto racional na Bíblia é oferecer todas as faculdades para Deus, o físico, o mental e o espiritual. Porém, a racionalidade, o emocional está sobre o domínio da razão. Por isso essas manifestações excêntricas, êxtase em que a pessoa cai no chão, grita e tudo mais, isso não está relacionado com o culto racional bíblico, mas também o frio formalismo não está relacionado com o culto racional bíblico. O culto racional bíblico é você devotar a Deus, colocar sobre o altar de Deus, assim como os israelitas colocavam um sacrifício no altar, colocar sobre o altar de Deus a mente, com as suas emoções, com a sua racionalidade, o corpo e a espiritualidade diante do altar de Deus. Resumindo, oferecer um culto racional a Deus é nós dedicarmos todo o ser a Ele. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.